Nesse áudio eu queria falar um pouco a respeito do dom de línguas. Existe uma polêmica muito grande a respeito do dom de línguas. Há os que dizem que ele existe e há os que dizem que ele não existe. Bom, existe dois tipos de língua. Existe o dom de língua, que é o dom verdadeiro, que é bíblico. Sim, ele existe. E o outro que existe não é o dom de línguas, né? Mas algumas pessoas que falam, muitas vezes, elas estão apenas imitando alguém que elas ouviram falar. Você pode ver, é por isso que não se assuste de às vezes você ver a pessoa falar numa língua e depois ver aquela pessoa falar na mesma língua que aquela outra pessoa falou. Às vezes só está imitando outra pessoa que ouviu falar e sai imitando. O dom de línguas, ele não é uma imitação, né? E por ele ser um dom, cada um que tem, quando ele fala, ele vai falar numa língua diferente da outra pessoa. Então, quando você vê duas pessoas falando na mesma língua, um está imitando o outro. E o dom, ele verdadeiramente ele existe. E ele é um dom dado para a edificação da própria pessoa. É por isso que Paulo ele vai escrever na igreja de Corinto a respeito de uma confusão que estava tendo em relação aos dons espirituais, inclusive o dom de línguas. Porque o que acontecia? O dom de línguas, ele é um dom dado para edificação da própria pessoa. A pessoa que fala, dificilmente ela entende aquilo que fala. Ela não entende, mas ela é edificada. Então, por isso, Paulo ele vai proibir que aquele que fala em língua estranha, mas não haja um intérprete para interpretar aquilo que foi dito à igreja, ele vai proibir o que fala língua estranha de falar à igreja, porque a igreja não vai ser edificada em nada. Porque se a própria pessoa que fala não entende o que está dizendo, muito menos a igreja irá entender. E a igreja só é edificada por aquilo que ela entende. Paulo ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 14:2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ou seja, o dom de línguas é uma conexão entre a pessoa que fala e Deus. Aquele que fala não entende, a igreja que ouve não entende, porém a pessoa que fala é edificado. E havia essa confusão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era cheia de heresia, que ali Paulo vai escrever combatendo essas heresias. Por esse motivo, de o dom de línguas ele ser para a edificação da pessoa que o recebe, e que a própria pessoa fala numa língua que ela não entende, mas mesmo assim é edificada porque está falando, mas o mesmo não ocorre com a igreja não é edificada. É que Paulo ele vai dizer, a igreja de Corinto achava que o dom de línguas era o maior dom. Paulo repreende a igreja e disse, o maior dom não é o dom de línguas, mas o dom da profecia. Porque o dom da profecia, aquele que fala a profecia dentro da igreja, a igreja entende e a igreja é edificada. Porém, aquele que fala em língua dentro da igreja, se não houver um intérprete, em nada a igreja vai ser edificada. Por quê? Porque a igreja não entende o que foi dito. Para a igreja receber edificação, é necessário que a igreja entenda o que o profeta está falando. Porque se o profeta falar numa língua que ninguém entende, a igreja não vai ser edificada, porque não entende a mensagem. Então, Paulo disse, entre todos os dons, aquele que fala em língua estranha, ele não é maior, ele é menor do que o que profetiza. O que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios 14:5. O que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que haja um intérprete para interpretar aquilo que foi dito e a igreja ela receba edificação. Então Paulo ele vai dizer, o que profetiza, ele é maior, porque aquilo que ele fala a igreja entende e a igreja é edificada. Mas o que fala em língua estranha, a igreja não entende. Então não tem como ela ser edificada, a não ser que haja um intérprete para interpretar aquilo que o profeta está falando em língua estranha. Aí, neste sentido,
o dom de profecia e o dom de línguas, eles se colocam na mesma posição. Mas Paulo vai dizer, se não houver um intérprete, não fale em língua estranha para toda a igreja ouvir, porque de nada vai adiantar, a igreja não vai ser edificada. Se falar, Paulo ele vai dizer, se falar em língua estranha dentro da igreja, faça-se isso por 2 ou por 3. E somente se houver um intérprete para interpretar aquilo que está sendo dito, para que a igreja entenda a mensagem e ela seja edificada. 1 Coríntios 14, 27 e 28. E se não houver um intérprete, aquele que fala em língua estranha pode falar? Não, Paulo vai dizer, se não houver intérprete, esteja calado dentro da igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Paulo está proibindo o profeta de falar língua estranha? Não. Ele está proibindo o profeta de falar língua estranha para toda a igreja ouvir, porque ele diz, isso é vão, isso é inútil, não serve de nada. Por quê? Como que a igreja vai ser edificada por algo que a igreja não entende? Se nem o que está falando está entendendo o que está dizendo, mas ele recebe edificação. Porém, a igreja não recebe. Não entende e não recebe, ou seja, é inútil. E Paulo vai dizer, fale consigo e com Deus. Ele vai dizer o quê? Fale baixo, fale entre si e entre Deus, mas não fale para toda a igreja ouvir, a não ser que haja um intérprete, porque existe também o que interpreta língua estranha. E ele até vai dizer, ele vai até admoestar o profeta que fala em língua a orar para entender aquilo que fala. Então, como vemos aqui, o dom de língua, ele existe, ele é para edificação de quem? Da própria pessoa que fala em língua. Quando é que ele edifica a igreja? Quando há um intérprete. O que a gente nunca vê das igrejas de hoje. Então, as pessoas que falam em línguas estranhas para toda a igreja ouvir, elas estão erradas? Sim, estão erradas. Paulo está dizendo, fale consigo e com Deus. Ele não está proibindo falar, mas ele diz, fale baixo. Porque muitas vezes a palavra está sendo pregada numa linguagem que o povo está entendendo e está recebendo edificação. E um do lado começa a falar em língua estranha bem alto e além da igreja não entender aquilo que diz, ainda está atrapalhando a palavra que está sendo pregada e está edificando a igreja. E ele está recebendo toda a edificação, mas a igreja não está recebendo, porque não entende. Qual tipo de pessoa que conhece apenas o português vai entender o evangelho sendo pregado em inglês, em espanhol? Não vai entender. Ou seja, é inútil. É inútil uma pessoa chegar para uma pessoa que só conhece a língua portuguesa e pregar o evangelho para ele em inglês. Ele vai entender alguma coisa? Não vai. É isso que Paulo está dizendo, é inútil você falar a língua estranha da igreja para toda a igreja ouvir, se os dons servem para a edificação da igreja. Por isso que ele disse, o profeta, o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, porque o que profetiza edifica a igreja, porque o que profetiza fala o quê? Numa linguagem que a igreja possa entender. Mas o que fala em língua estranha, ele fala em uma língua que nem ele mesmo entende, apenas Deus entende. Por isso ele vai dizer, pois fale baixo, consiga ir com Deus. Porque você não entendendo é edificado, mas a igreja para ser edificada é necessário entender o que você está falando. E é isso que Paulo vai dizer. E por que o pessoal fala e defende que isso é certo? A maioria deles nem conhece as cartas de Paulo. A maioria deles não conhece as cartas de Paulo. E outros que conhecem, eles rasgam essas passagens aqui. Ele vai apenas dizer que o dom existe. Mas ele não quer pregar essa passagem que fala que só pode falar em língua se houver um intérprete. Ele não quer, ele não aceita. Por isso que está tanta heresia dentro da igreja. Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto por causa das heresias que havia nela. Eles achando que falar em língua era grande coisa, que era o dom maior. Paulo disse, o dom maior é o de profecia. Porque aquele que profetiza, fala, a igreja entende, mas o que fala em língua, nem ele entende o que fala. Então essa é a verdade a respeito